Você se esforça, entrega mais do que pedem, tenta agradar a todos e, mesmo quando tudo parece certo por fora, algo dentro de você continua inquieto. Uma sensação sufocante de que, não importa o quanto tente, você nunca está à altura. Nunca é bom o suficiente. Nunca é amado o suficiente. Nunca é você de verdade. Talvez você tenha aprendido a esconder isso bem, a sorrir no meio da dor, a dizer, tá tudo bem, enquanto se desfaz por dentro. Mas quando a casa está em silêncio e o celular não distrai mais, aquela voz volta e ela diz, você precisa fazer mais, ser mais, mostrar mais. Mas mostrar para quem? Vivemos em uma sociedade que alimenta a ideia de que o nosso valor está no quanto produzimos, no quanto somos admirados, no quanto conseguimos esconder nossas falhas. E nessa corrida infinita por aceitação, nos afastamos de nós mesmos, perdemos a conexão com o que realmente importa. E a ansiedade, ela cresce no vazio que fica entre quem somos e quem fingimos ser. Hoje, vamos explorar uma verdade que muitos ignoram. A ansiedade nem sempre nasce do medo do futuro. Às vezes, ela é o resultado direto da sensação constante de inadequação, de uma luta interna silenciosa para provar que merecemos existir, mesmo quando ninguém está nos cobrando. Você pode ter passado a vida inteira tentando se encaixar. Mas e se, ao invés de se moldar, você finalmente olhasse para dentro? E se essa dor que você sente for, na verdade, um pedido de socorro do seu verdadeiro eu, a história que você está prestes a ouvir pode te fazer enxergar a si mesmo de um jeito que ninguém jamais te mostrou. A máscara do sucesso. Ele sempre foi o exemplo, o filho ideal, o profissional impecável, o amigo confiável. Estava sempre sorrindo nas fotos, sempre disposto a ajudar, sempre com tudo sob controle. Por fora parecia completo, mas por dentro era como viver numa casa luxuosa construída sobre areia. Todos admiravam sua determinação, diziam, você vai longe. Mas ninguém sabia que ele mal conseguia dormir, que acordava no meio da noite com o coração disparado, pensando nas 1000 coisas que ainda não havia feito, que sentia um nó no peito toda vez que recebia um elogio, porque achava que não merecia. Ele vivia se sabotando em silêncio. Por quê? Porque aprendeu cedo que amor era recompensa, que só seria aceito se entregasse resultados, que descanso era sinônimo de fracasso. A cada conquista, sentia por um instante uma centelha de alívio, mas ela se apagava rápido, e logo surgia a pergunta que o assombrava. O que mais eu preciso fazer? Essa era a máscara que usava todos os dias. Uma armadura pesada, brilhante, mas que o sufocava. Ele não queria ser admirado. Ele só queria, no fundo, ser visto, ser aceito, ser suficiente. Mas como admitir isso num mundo que premia quem nunca para? Como confessar a exaustão quando todos esperam que você continue sorrindo? É nesse ponto da história que algo começa a ruir. E o que vem a seguir vai revelar o que existe por trás dessa máscara. A máscara do sucesso. Ele era o tipo de pessoa que todos admiravam, sempre ocupado, sempre produtivo, sempre com um sorriso no rosto. Era visto como exemplo de disciplina, força e superação. Mas ninguém percebia o que havia por trás dessa imagem perfeita. Um cansaço que não passava, uma angústia que crescia em silêncio. Por dentro, ele vivia uma guerra. Acordava todos os dias com a sensação de estar atrasado para algo que nem sabia o que era. Carregava um peso constante no peito, o medo de falhar, de decepcionar, de ser descoberto como insuficiente. Mesmo após grandes conquistas, o alívio era passageiro. A mente já pulava para o próximo desafio. Nada era o bastante. Ele não queria apenas fazer, ele precisava provar para os outros, para o mundo, para si mesmo, que merecia ser visto.
Aprendeu cedo que amor vinha com condições, que só seria aceito se entregasse resultados. E assim passou a vida tentando agradar, tentando ser perfeito, tentando esconder qualquer sinal de fraqueza. Mas havia um preço. A cada nova meta, ele se afastava mais de si. Perdeu o sono, a paz, a identidade, a máscara que usava o protegia, mas também o sufocava. E quando a exaustão finalmente bateu à porta, já não havia mais força para fingir. Foi nesse momento que ele começou a perceber. A verdadeira prisão não era o que esperavam dele, era o que ele mesmo acreditava que precisava ser. A origem invisível da autossabotagem. Antes de se tornar alguém que se cobra o tempo todo, ele foi apenas uma criança. Uma criança que olhava para os adultos buscando aprovação e recebia silêncio, crítica ou exigências. Frases simples, ditas com naturalidade, deixaram marcas profundas. Você pode fazer melhor. Não foi nada demais. Seja forte. Pare de chorar. E assim, ele aprendeu que seu valor não vinha do que era, mas do que fazia. Que afeto era algo a ser conquistado, não recebido. Que errar era fracassar e que só merecia amor quando fosse impecável. A infância passou, mas as vozes ficaram. Agora ecoavam dentro dele. Transformaram-se em padrões invisíveis que guiavam suas decisões, suas relações, sua visão de si mesmo. Ele passou a duvidar de todo elogio, a desconfiar de cada pausa, a rejeitar o próprio descanso. Se não estivesse sendo útil, estava sendo um peso. Se não estivesse se doando, era egoísta. Se não estivesse sofrendo, não estava se esforçando o bastante. Era como viver com uma dívida eterna com o mundo. E ninguém sabia do que ele se culpava. Essa é a raiz da autossabotagem. Quando a mente acredita que você não merece o que deseja, ela arruma jeitos de te impedir de alcançar. Não por maldade, mas por proteção. Ela te protege da frustração, do julgamento, do abandono. Mesmo que para isso, precise te manter preso no mesmo lugar. A verdadeira prisão não tem grades. Ela tem memórias que ninguém vê. E crenças tão antigas que parecem verdades absolutas. O mecanismo da mente ansiosa. Mente ansiosa não grita, ela calcula, analisa, antecipa, ela cria cenários em que tudo pode dar errado, mesmo quando tudo está indo bem. Não por maldade, mas por sobrevivência. Quem cresceu acreditando que precisava ser perfeito para ser aceito, desenvolve um radar constante de ameaça. Qualquer olhar torto, qualquer silêncio inesperado, qualquer atraso em uma resposta, tudo vira sinal de rejeição iminente. O coração acelera, o estômago fecha, a respiração fica curta. Não há perigo real, mas o corpo se comporta como se estivesse em fuga. Esse estado de alerta constante consome energia, paz, presença. E o mais cruel é que, quanto mais você tenta controlar tudo, mais se perde no caos interno. A mente cria um ciclo vicioso. Você se cobra para ser melhor, se frustra por não alcançar o ideal, se culpa por isso e tenta de novo, com mais pressão ainda. A ansiedade não é apenas um sintoma. Ela é o reflexo de uma guerra silenciosa contra a própria identidade. É o corpo implorando por descanso, enquanto a mente exige desempenho. E então surge a dúvida: será que sou mesmo ansioso? Ou só estou exausto de tentar ser alguém que eu não sou? Essa é a dor que ninguém vê, porque por fora está tudo funcionando, mas por dentro algo está sempre à beira de desmoronar, e quanto mais se ignora esse colapso interno, mais forte ele se torna. Até o momento em que o corpo decide parar. E quando isso acontece, não há mais como fingir. A queda e o despertar um dia, o corpo não aguentou mais, não houve aviso. Apenas uma manhã em que ele abriu os olhos e não conseguiu levantar. O coração disparava, as mãos tremiam, o ar parecia preso nos pulmões. Nada havia acontecido, mas tudo estava errado.
como se o peso de anos fingindo ser forte tivesse finalmente esmagado sua resistência. Ele chorou, não de tristeza, mas de cansaço. De um cansaço que não era físico, era existencial. Pela primeira vez, ele não tentou esconder, não disfarçou com sorrisos nem com produtividade. A queda foi total, e ali, no fundo do poço, não havia mais máscaras para sustentar. E foi justamente nesse lugar escuro que algo mudou. Na ausência de cobranças, metas ou expectativas, restou apenas ele, consigo mesmo. E, estranhamente, pela primeira vez, ele se escutou de verdade. A mente, que antes gritava ordens, agora murmurava perguntas. Por que você exige tanto de si? Quem disse que você precisa ser perfeito para ser amado? Quando foi que você aprendeu a se odiar tanto? Essas perguntas não traziam respostas fáceis, mas elas abriram brechas na rigidez de uma vida inteira. Ali, onde tudo parecia perdido, nasceu um tipo diferente de coragem. A coragem de olhar para a dor sem fugir. A coragem de parar de se violentar para se encaixar. Porque às vezes é preciso quebrar para entender que a reconstrução não começa com força, começa com verdade. A jornada de cura. Ele não se curou da noite para o dia. Não houve milagre nem palavras mágicas, só o início de algo novo. Silêncio, respiração, presença. No começo foi estranho, ficar parado parecia errado, dizer não causava culpa. Escolher descansar era quase como cometer um crime. Mas, pouco a pouco, ele começou a reconstruir. Não a imagem, mas a essência. Aprendeu a identificar a voz da autocrítica, aquela que dizia que ele era fraco por sentir. Aprendeu a desobedecer essa voz, a colocar limites, a cuidar do corpo como alguém que merece descanso, não como uma máquina de produção. Passou a se perguntar: isso me faz bem ou me mantém prisioneiro da antiga versão de mim? E a cada resposta honesta, um peso era deixado para trás. Também aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Que pedir ajuda não é falhar, é sobreviver. Que ninguém é digno de amor por ser perfeito, mas sim por ser humano. A cura não veio da performance, mas da rendição. Não veio de se superar, mas de se aceitar. E foi nesse caminho que ele, pela primeira vez, se sentiu inteiro. Não porque conquistou mais, mas porque parou de fugir de si mesmo. E quando isso acontece, a ansiedade perde força, porque o medo de não ser o suficiente desaparece. Quando você entende que já é. E agora, talvez você esteja se perguntando: será que eu também vivo tentando ser alguém que nunca vou alcançar? Talvez você tenha passado a vida inteira lutando para ser suficiente, sem perceber que a verdadeira prisão não era o julgamento dos outros. Era a sua própria cobrança. A ansiedade não surge do nada. Ela cresce no silêncio das expectativas que nunca foram suas, nos padrões que você aceitou sem questionar, nos sorrisos forçados que você usou para esconder a dor. Mas você não precisa continuar nessa guerra. Você pode hoje dar um passo diferente, não para vencer, mas para se libertar. Não para agradar, mas para se reconhecer. Não para provar algo, mas para, enfim, se permitir ser. Porque a verdadeira cura não está em fazer mais. Está em aceitar que você não precisa ser perfeito para ser digno de paz. A vida não é uma corrida, é um caminho. E esse caminho começa quando você decide parar de fugir de si mesmo. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte de você está pronta para mudar, para olhar com mais gentileza para dentro, para parar de lutar contra o que sente e começar finalmente a construir uma nova história, não baseada em exigências, mas em verdade. Você já é suficiente, sempre foi. Só precisa se lembrar disso. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens.
Até o próximo vídeo.